Você já se perguntou como um simples pescador se tornou um pilar da igreja? A história de Pedro na Bíblia é muito mais do que uma narrativa histórica. É um testemunho vivo da graça e do poder transformador de Deus. Imagine a jornada de um homem comum, confrontado com a grandeza de um chamado divino. Pedro, antes imerso em suas preocupações cotidianas, encontra em Jesus Cristo a chave para uma vida plena e significativa. Descubra os segredos por trás de sua transformação, suas lutas e triunfos. Esta história não é apenas um relato do passado, ela revela princípios fundamentais para a nossa caminhada de fé hoje. Aprenda lições valiosas sobre humildade, perdão e a importância de confiar em Deus, mesmo diante dos desafios. Prepare-se para mergulhar em uma jornada de autoconhecimento e fortalecer sua fé. Através de um estudo profundo sobre a vida de Pedro, você ganhará insights sobre como superar as dificuldades e encontrar a força para perseverar em sua jornada espiritual. Compreenda a grandeza do amor incondicional de Deus e como Ele nos transforma de dentro para fora. Desvende os ensinamentos de Jesus através dos olhos de um homem que o seguiu de perto. Esta jornada de fé, com Pedro como guia, te levará a uma compreensão mais profunda da palavra de Deus. Prepare-se para uma experiência transformadora que fortalecerá sua conexão com o divino. A história de Pedro está esperando por você. No contexto do devocional católico, a história de Pedro ocupa um lugar central, pois representa a jornada de um homem comum chamado por Deus para uma missão extraordinária. Compreendê-la é fundamental para fortalecer nossa fé e nos conectar com a mensagem universal de salvação. Pedro, um pescador galileu, encarna a figura do homem imperfeito, sujeito a erros e fraquezas, mas também capaz de um amor e fidelidade extraordinários a Cristo. Sua trajetória nos relembra que a graça divina se manifesta na vulnerabilidade humana, transformando vidas e moldando destinos. Em um mundo frequentemente marcado pela incerteza e pela busca incessante por significado, a história de Pedro nos oferece um farol de esperança. Ela nos mostra que, mesmo diante de nossas limitações e falhas, podemos encontrar em Deus a força para superar obstáculos e perseverar em nossa jornada espiritual. Fundamentais para entender a importância de Pedro para o catolicismo são os conceitos de fé, graça, perdão e liderança. A história de Pedro nos ensina a importância da humildade e da dependência de Deus, mesmo quando nos sentimos incapazes de enfrentar os desafios da vida. A trajetória de Pedro, desde seu chamado por Jesus até sua liderança na igreja primitiva, nos apresenta exemplos práticos de como a fé pode transformar vidas, levando-nos a refletir sobre nossa própria jornada espiritual e a importância de seguir os ensinamentos de Cristo. Compreendendo a fundo sua história, podemos encontrar inspiração e direção em nossa própria caminhada de fé. Descubra a jornada transformadora de Pedro. Aprofunde seu conhecimento sobre a história de Pedro, fortalecendo sua fé. Inscreva-se agora e participe das discussões. Compartilhe seus insights e faça perguntas. Seu feedback é valioso para nós e para a comunidade. Juntos continuaremos aprendendo e crescendo em nossa jornada espiritual. Para compreender a história de Pedro e aplicá-la em nossa vida devocional, precisamos focar em 3 passos práticos. Primeiro, identifique, em sua própria vida, momentos em que a graça de Deus foi fundamental para superar desafios. Reflita sobre como Pedro, apesar de seus erros, sempre encontrou o perdão e a restauração em Jesus. Segundo, analise as ações de Pedro, observando como sua fé, mesmo imperfeita, o impulsionou a seguir a Cristo. Imagine situações em que você precisa confiar mais em Deus, como Pedro confiava em Jesus. Busque forças em sua fé para superar a dúvida e o medo. Terceiro, identifique áreas em sua vida onde você precisa praticar a humildade e a dependência de Deus, assim como Pedro. Lembre-se de que a liderança de Pedro não foi perfeita, mas foi marcada por sua relação com o divino. Pratique a escuta atenta da voz de Deus em suas decisões. Considere, por exemplo, como Pedro, apesar de negar Jesus, foi restaurado e se tornou um pilar da igreja. Essa história nos mostra que o perdão divino é ilimitado.
Procure o perdão em suas relações interpessoais, assim como Pedro buscou o perdão de Jesus. Finalmente, medite sobre os ensinamentos de Cristo através dos olhos de Pedro. Perceba como a fé de Pedro, mesmo com seus tropeços, o guiou em sua jornada espiritual. Isso te ajudará a enxergar a importância da perseverança e da busca constante pela graça divina. Um ponto crucial na história de Pedro, que ressoa profundamente em nosso devocional católico, é a sua negação de Jesus. Este momento de fraqueza, de falha humana, revela uma verdade fundamental. Mesmo os mais próximos a Deus podem tropeçar. Imagine a decepção e a angústia de Jesus ao ver Pedro, um de seus mais próximos discípulos, negá-lo diante de uma simples criada. Este episódio tão marcante nos confronta com a nossa própria fragilidade. Como lidar com os momentos de dúvida, medo e pecado em nossa vida? A negação de Pedro não foi o fim, mas um ponto de virada. O perdão e a restauração de Jesus foram fundamentais para que Pedro pudesse seguir seu chamado. Essa lição nos ensina a importância da misericórdia e do perdão, não apenas para com os outros, mas principalmente para conosco mesmos. A pergunta que surge é: como podemos evitar repetir os erros de Pedro em nossa jornada espiritual? Como podemos fortalecer nossa fé para resistir às pressões e às tentações que nos afligem? A resposta reside na constante busca por uma relação mais profunda com Deus, no reconhecimento de nossa imperfeição e na aceitação do perdão divino. A negação de Pedro, portanto, não é um exemplo de fracasso, mas um lembrete da necessidade de uma fé vigilante e da importância do perdão e da restauração. A história de Pedro nos convida a uma profunda reflexão sobre nossa própria caminhada espiritual, nos incentivando a buscar a força divina para superar nossas fraquezas e seguir em frente com coragem e fé. Para compreender a história de Pedro, um dos 12 apóstolos, é crucial entender o contexto histórico e religioso da época. Primeiramente, a figura de Jesus Cristo, o centro da fé cristã, era vista como um Messias prometido. Sua pregação revolucionária desafiou as normas sociais e religiosas da época, gerando tanto admiração quanto oposição. Em segundo lugar, a importância dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus é fundamental. Eles foram os pilares da nova comunidade cristã, responsáveis por espalhar a mensagem de Jesus e estabelecer as bases da igreja. Pedro, em particular, foi designado como líder, recebendo responsabilidades cruciais. Compreender a cultura judaica da época é vital. As tradições e crenças judaicas influenciavam profundamente a vida dos primeiros cristãos. A expectativa de um Messias, a importância das leis e a estrutura social são elementos que moldaram a jornada de Pedro. A pesca era a profissão de Pedro, e antes de encontrar Jesus, sua vida era dedicada ao sustento material. O chamado de Jesus representou uma mudança radical, exigindo um compromisso total com a missão divina. Isso nos ensina a importância de priorizar o chamado de Deus em nossas vidas. A história de Pedro não se resume apenas a momentos de grandeza. Ela também revela sua vulnerabilidade, suas falhas e seus arrependimentos. Isso nos ajuda a entender que a fé não é perfeita, mas é um processo contínuo de crescimento e aprendizado. Finalmente, a resiliência de Pedro, apesar de seus erros, é um testemunho da misericórdia e do amor de Deus. A história de Pedro nos convida a refletir sobre nossa própria jornada espiritual, reconhecendo nossas fraquezas e buscando a força divina para perseverar. Ao aplicar os ensinamentos da história de Pedro em nossa vida devocional, podemos enfrentar desafios como a dúvida e o medo. Imagine um momento em que você precisa tomar uma decisão importante, mas sente-se inseguro. Busque a orientação divina, assim como Pedro buscou a orientação de Jesus. Um desafio comum é a tendência à autojustificação. Reconhecer nossas falhas, como as de Pedro, é crucial para o crescimento espiritual. Lembre-se de que o perdão divino é ilimitado e que a humildade é fundamental para uma relação mais profunda com Deus. Outro obstáculo é a dificuldade em perdoar a si mesmo e aos outros.
A negação de Pedro demonstra a importância do perdão. Pratique a compaixão e o perdão assim como Jesus perdoou Pedro. Isso fortalecerá seus relacionamentos e sua jornada espiritual. Como podemos aplicar isso na prática? Ao enfrentar um conflito, procure a orientação divina em oração e meditação. Analise a situação com humildade, reconhecendo suas falhas e buscando o perdão. Procure se conectar com a comunidade cristã para apoio e aprendizado. Lembre-se de que a jornada de fé é um processo contínuo de aprendizado e crescimento. A história de Pedro nos ensina que a graça de Deus está presente em nossos momentos de fraqueza e que o perdão é a chave para a restauração. Finalmente, procure a força em sua fé para seguir em frente, assim como Pedro fez após sua negação. Reconheça que Deus está presente em todos os momentos, mesmo nos momentos de dificuldade. A história de Pedro nos convida a uma jornada de fé e crescimento contínuo. Para aprofundar nossa compreensão da história de Pedro, analisemos sua transformação após a ressurreição de Jesus. A pesca milagrosa, um evento marcante, demonstra a mudança radical em sua vida, mostrando o poder da fé restaurada. Pedro, antes hesitante e falho, agora demonstra coragem e determinação em seguir a missão de Jesus. Sua liderança na igreja primitiva, apesar de suas fraquezas passadas, destaca a importância da graça divina na formação de líderes espirituais. Um exemplo notável é a sua pregação ousada, mesmo sob ameaça de perseguição. Sua capacidade de superar o medo e o risco pessoal para proclamar a fé nos ensina a importância de mantermos nossa convicção em Deus, mesmo em situações desafiadoras. Outro ponto crucial é a visão que Pedro teve, na qual ele recebeu instruções para expandir o Evangelho a pessoas não judias. Isso demonstra a expansão da mensagem cristã além das fronteiras judaicas, um passo fundamental para a disseminação da fé. A história de Pedro não se limita a seus atos, mas também aos seus ensinamentos. Suas cartas, repletas de sabedoria e inspiração, oferecem lições práticas para a vida cristã, guiando-nos a uma compreensão mais profunda do amor e da misericórdia de Deus. Finalmente, a jornada de Pedro, desde a negação até a liderança, serve como um poderoso exemplo da transformação que a fé em Cristo pode proporcionar. Sua história, repleta de desafios e vitórias, nos inspira a seguir a Cristo com coragem, humildade e perseverança. A história de Pedro, registrada nos Evangelhos e nas Epístolas, é fundamental para a compreensão da teologia cristã. Pesquisas acadêmicas sobre o Novo Testamento demonstram a importância de Pedro como um dos principais líderes da igreja primitiva, desempenhando um papel crucial na expansão da fé cristã. Estudos sobre a cultura judaica do primeiro século revelam que a expectativa de um Messias era intensa e a mensagem de Jesus, com sua ênfase no amor e no perdão, era revolucionária. A resposta de Pedro a esse chamado, mesmo com suas falhas, é um exemplo inspirador para todos nós. Um estudo sobre a liderança de Pedro na igreja primitiva demonstra que, apesar de suas imperfeições, ele foi um instrumento fundamental para a organização e crescimento da comunidade cristã. Sua história reflete a necessidade de liderança com humildade e dependência de Deus, mesmo em meio a desafios. As cartas de Pedro, parte do Novo Testamento, oferecem insights valiosos sobre a vida cristã. Estudos sobre essas cartas demonstram a importância da perseverança na fé, do amor incondicional e da busca constante pela graça divina, princípios fundamentais para nossa jornada espiritual. Na prática, a história de Pedro nos ensina a importância do perdão e da autocompaixão. Em um mundo onde a perfeição é frequentemente idealizada, a história de Pedro nos lembra que a jornada espiritual é marcada por erros e fraquezas, mas também por momentos de graça e redenção. A compreensão da história de Pedro tem implicações profundas para a nossa vida devocional. Ela nos ajuda a entender a importância de reconhecer nossas imperfeições, buscar o perdão divino e perseverar em nossa caminhada de fé, mesmo diante de desafios. Agora, vamos aprofundar a aplicação prática da história de Pedro em nossa vida devocional. Muitas vezes, nos perguntamos:
Será que sou capaz de superar minhas falhas como Pedro? A resposta é sim. A história de Pedro, apesar dos seus erros, mostra a capacidade humana de redenção e crescimento espiritual. Um ponto importante a considerar é que a jornada de Pedro não foi linear. Houve momentos de grande fé e outros de fraqueza. Isso nos lembra que a caminhada espiritual é um processo, não um destino. É normal vacilar, mas a chave está em buscar o perdão e a orientação divina. Outro ponto crucial é a importância da humildade. Pedro, mesmo como líder, reconhecia sua dependência de Deus. Isso nos inspira a buscar a sabedoria divina em nossas decisões e a reconhecer nossas limitações. A humildade é essencial para um relacionamento genuíno com Deus. Imagine você em uma situação difícil. Como Pedro, você pode se sentir perdido ou inseguro. Lembre-se de que a história dele demonstra que, mesmo em momentos de falha, Deus está presente, pronto para restaurar e guiar. A história de Pedro não é apenas sobre seus erros, mas sobre sua transformação. Ela nos convida a um autoexame, a reconhecer nossas fraquezas e a buscar a força em Deus. Ele nos ensina a importância da perseverança e da fé, mesmo quando enfrentamos desafios. Em resumo, a história de Pedro nos oferece lições práticas para a vida devocional. Ela nos encoraja a reconhecer nossas imperfeições, buscar o perdão e perseverar em nossa jornada espiritual, confiando na graça divina. É um guia poderoso para o crescimento pessoal e espiritual. A jornada de Pedro, desde o chamado de Jesus até sua liderança na igreja primitiva, nos revela lições profundas sobre fé, humildade e perdão. Vimos como a história de Pedro, repleta de erros e restaurações, pode nos inspirar a fortalecer nossa caminhada espiritual. Pedro, apesar de suas falhas, demonstra a capacidade humana de crescimento e transformação. Sua história nos encoraja a reconhecer nossas imperfeições, a buscar o perdão divino e a perseverar em nossa jornada, mesmo diante dos desafios. A graça de Deus manifestada em cada etapa da vida de Pedro é o pilar fundamental para a nossa jornada devocional. Compreender isso nos capacita a lidar com nossas fraquezas, a buscar a sabedoria divina e a nos conectar mais profundamente com a fé. Agora, como podemos aplicar esses ensinamentos em nossa vida? Reflita sobre os momentos em que você precisou de perdão e como a história de Pedro pode te inspirar a perdoar a si mesmo e aos outros. Busque a humildade, reconhecendo suas limitações e confiando em Deus. Para continuar aprofundando seu conhecimento sobre a história de Pedro e sua aplicação prática, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares para que juntos possamos crescer na fé. Juntos podemos nos inspirar na jornada de Pedro e fortalecer nossa caminhada devocional. A história de Pedro nos convida a uma profunda reflexão sobre nossa própria jornada espiritual. Ele, um homem imperfeito, mas cheio de fé, nos ensina que a graça divina está presente em nossas fraquezas e que o perdão é a chave para a transformação. Lembre-se de que a jornada de fé é um processo contínuo de aprendizado e crescimento. A história de Pedro, com seus altos e baixos, nos mostra que a perfeição não é o objetivo, mas sim a busca constante por uma relação mais profunda com Deus. A vida de Pedro, desde a pesca até a liderança na igreja primitiva, demonstra a capacidade de Deus em transformar vidas e moldar destinos. Sua história nos inspira a seguir a Cristo com coragem, humildade e perseverança, mesmo quando enfrentamos desafios. Reflita sobre os momentos em que você precisou de perdão e como a história de Pedro pode te inspirar a perdoar a si mesmo e aos outros. Lembre-se que a jornada espiritual é uma caminhada, não uma corrida, e que a graça divina está sempre presente para nos guiar. Para continuar explorando essa jornada, sugerimos que você pesquise mais sobre os ensinamentos de Pedro nas Escrituras. Lembre-se de que a fé é um caminho de crescimento contínuo, e a história de Pedro nos convida a uma jornada de aprendizado e transformação. Que a luz de Cristo ilumine seus passos.